Há uns 2 anos, eu encontrei aquela cadeira antiga na rua e trouxe para minha casa. Porém, algo veio com ela. Eu gosto muito de móveis antigos e, como alguns deles são muito caros, eu acabo às vezes comprando em lojas como se fossem brechós de móveis, ou alguns eu encontro na rua, trago para minha casa e reformo. Porém, a minha mãe sempre disse que não é bom trazer objetos da rua ou de qualquer outro lugar para casa, pois eles carregam junto deles a energia do seu antigo dono. Ou seja, se a pessoa era muito apegada àquele objeto, gostava demais, a energia dele, seja boa ou ruim, acaba impregnando no objeto. E às vezes, se a pessoa morreu e aquele objeto foi para outro lugar, o espírito dessa pessoa pode ficar junto desse objeto, por onde quer que ele vá. Um dia, passando perto de casa, essa tem que gravar. Ouviram? Um dia, voltando para casa, eu encontrei 2 cadeiras no estilo colonial, bem antigas, jogadas próximas de uma cumbuca de lixo, né? De um latão de lixo. Uma delas estava bem quebrada, era toda de madeira e estofada, e a outra estava só um pouquinho deteriorada. E essa que estava deteriorada eu trouxe para minha casa, e é aquela dali. No primeiro dia que eu deixei ela na minha casa, à noite, eu já escutei alguns barulhos estranhos e eu pensei que ela estava com um cupim, porque às vezes o cupim, quando você fica no silêncio total, você consegue ouvir o barulho que ele faz enquanto ele come a madeira. No outro dia eu acordei e resolvi passar um verniz na cadeira para que eu pudesse dar uma nova cara para ela e que ela pudesse ficar mais bonita aqui na minha casa. Porém, ela é antiga, já é bonita, mas ela precisava de uma reforma. Então eu saí, fui até algumas lojas para comprar verniz, para poder dar uma mão de verniz na cadeira e deixá-la como objeto de decoração mesmo, porque é um objeto muito bonito, lembra aqueles objetos da era vitoriana, do século XIX, no estilo colonial, e eu queria dar uma mão de verniz nela e, se possível, também passar uma tinta. Porém, eu deixei a cadeira exatamente do jeito que ela tá ali, saí para comprar algumas coisas e quando eu voltei à noite, ela estava totalmente virada para a parede. E eu me lembro que eu deixei a cadeira daquele jeito. Porém, eu posso ter esquecido e deixado, movimentado a cadeira e virado ela para a parede, mas eu não me lembro muito bem disso. Eu sei que nesse dia acabou que eu fui tomar meu banho, fui fazer algumas coisas e não passei a tinta de verniz, não passei o verniz na cadeira. E falei que eu ia deixar para outro dia, que era domingo, que aí eu ia ter um pouco de mais tempo para dar uma reformada na cadeira. Porém, durante a madrugada, eu me lembro que eu estava deitado, né, naquela cama ali, não sei se vocês conseguem ver, perto do guarda-roupa, minha cama aqui. E eu fechei essa porta para não entrar vento, porque senão ela fica batendo durante a madrugada. E de madrugada, em algum momento que eu virei para cadeira, pro lado que tá a cadeira, eu tive a sensação de ter visto uma senhora bem idosa e corcunda sentada na cadeira e virada para a parede. E aí eu vi aquilo, eu comecei a tentar me mexer na cama, não conseguia, eu já pensei que eu estava tendo uma outra paralisia do sono, que eu já tive uma vez e já contei para vocês aqui. E aquela senhora encurvada, corcunda na cadeira, olhava para mim assim e ria, com os dentes todos amarelos e uma camisola toda branca assim. E aí eu comecei a entrar em pânico assim, né? Porque eu tava vendo uma aparição horrível sentada naquela cadeira e eu já tinha noção de que os objetos podem trazer algumas questões energéticas de seus antigos donos. Porém, nesse momento, na hora que eu fui tentar esboçar alguma reação, eu acordei. E aí eu vi que era um sonho, um pesadelo, né? E a cadeira estava intacta do jeito que eu tinha deixado, daquele jeito ali.
E aí no outro dia eu liguei pra minha mãe, falei pra ela essa história de que eu sonhei. Aí ela falou pra mim, olha, é o seguinte, acende uma vela e deixa embaixo da cadeira. Se você acender a vela e a vela se apagar sozinha, né? Claro que eu não vou poder deixar nenhuma janela, nenhuma porta aberta para o vento não apagar a chama. Mas ela disse, se a vela se apagar sozinha, é porque tem alguém junto com a cadeira. Você tem que descobrir quem é para tentar tirar ou se livrar da cadeira. E aí eu falei pra ela, falei, mãe, eu não vou acender vela aqui dentro de casa, porque a minha avó contava que quando você acende velas dentro de casa, você abre um portal, né, para que espíritos que estão por perto se aproximem dessa vela. Então eu não quis acender nenhuma vela e minha mãe falou, você que sabe, é só uma dica, né, porque minha mãe sempre foi muito religiosa, já contei pra vocês e tudo. E aí nesse dia eu resolvi passar essa mão de verniz na cadeira. Então eu tinha comprado verniz no dia anterior. E na hora que eu peguei a lata de verniz na mão, a lata meio que se espatifou no chão, assim. Mas não parece que ela caiu, parece que alguém bateu e aquilo caiu e começou a rolar, abriu todo o verniz. Eu perdi quase todo o verniz. E aí eu já achei meio estranho, porque eu falei, opa, peraí, eu acho que deve ter alguém que não tá querendo que eu mexa com essa cadeira, né? E aí, como eu tinha contado para minha mãe desse fato da cadeira, minha mãe resolveu vir na minha casa, apareceu de surpresa, assim, no final da tarde do domingo, assim, né? E veio como quem não quer nada. Eu perguntei para ela, falei assim, você veio por causa da cadeira, pra você ver a cadeira? Porque você sabe que minha mãe é médium e tal. E aí, ela, na época, falou assim, não, eu só vim para te fazer uma visita e tal. E aí ficou de boa e tudo mais. À noite ela foi embora e depois ela me ligou. Aí ela falou, olha, eu não queria falar aí pra você, mas essa cadeira tem uma energia pesada. Tem uma pessoa que era muito apegada, não só a ela, mas a todas as coisas, e morreu há pouco tempo. E todas as coisas dela foram jogadas para fora de casa, e essa cadeira era dela. Mas ela fica aí perto de você. Bom, então depois que minha mãe disse isso, aí eu falei, bom, eu acho que eu vou me livrar dessa cadeira, né? Porque não vou ficar com uma cadeira assombrada dentro da minha casa. E aí eu me lembro que 2 dias depois a minha mãe me ligou de novo e ela disse assim, olha, a energia que tá aí, ela não é uma energia ruim, só que ela precisa ir embora porque ela vai começar a sugar a sua energia. E aí eu falei, mãe, você sabe que eu sou meio cético com essas coisas, eu acredito e tudo, mas assim, eu não acredito que os espíritos ou entidades fiquem nos objetos. E aí ela falou assim, então, mas ela vai começar a morar com você porque ela não quer ir embora e tudo mais. E uma das coisas mais curiosas que aconteceram foi que um amigo meu, que é pai de santo, ele me ligou, né? Na verdade, não me ligou não, me mandou uma mensagem no WhatsApp logo depois disso de tudo e falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tô tudo bem, Sandro e tal. E aí ele falou, eu sonhei com você. Aí eu falei, sonhou comigo? Ele falou, faz tempo que a gente não se vê, acho que fazia, sei lá, não fazia muito tempo, fazia tipo 1 ano e pouco que a gente não se via pessoalmente, a gente se falava e tudo. Ele falou, eu sonhei com você. Eu sonhei que você agora estava morando com alguém. E era uma senhora. Sua mãe tá morando com você agora? Aí eu fiquei assim, não, minha mãe não. Ele falou, mas eu acho que tem alguém que vai morar com você aí. Ou se já não tá morando com você. E aí eu contei pra ele a história da cadeira. Aí ele falou assim, se livra dessa cadeira. Tira ela daí. E aí eu comecei a ficar muito mais curioso com essa cadeira, né? E imaginando que tinha alguém próximo a ela que agora estava dentro da minha casa por uma questão energética. E aí um dia, deitado na minha cama, né? Mexendo no celular, a cadeira se move sozinha, faz... Eu não sei se vocês perceberam no começo desse vídeo, nos snaps antigos, no comecinho, fez um barulho. E eu acho que é porque eu comecei a falar da história dessa cadeira e dessa senhora. E aí o meu amigo me falou assim, olha, você se livra dela porque não é interessante você ter uma energia, alguém que morreu ou uma energia de algum morto junto com você na mesma casa.
E aí eu falei pra ele, Sandro, eu não vou querer me livrar da cadeira e não vou fazer nada para que essa energia saia. Eu vou deixá-la aí. Quando ela quiser, ela vai embora. E desde então, essa cadeira que eu considero assombrada fica aqui na minha casa. Porém, toda vez que eu vou contar a história dela para alguém, algo se manifesta na casa da pessoa que ouviu essa história. Ou seja,